Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, meu nome é Igor e essa é uma série de videoaulas que eu vou gravar de geografia e eu dividi o conteúdo em grandes blocos, sendo o primeiro questões ambientais. Nessa primeira aula de questões ambientais, nós vamos tratar sobre sustentabilidade, sobre o contexto histórico e também sobre as políticas ambientais. Eu peço que se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e também dê o like, que é muito importante para mim. Compartilhe com seus amigos e com todo mundo. Vamos lá? Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe o que é sustentabilidade? É uma palavra, né, que a gente ouve toda hora, em todo lugar, em revista, livro, televisão, mas assim, quando perguntam, a gente sabe realmente responder o que é sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais é do que o conjunto de processos e ações que a gente faz, que a gente pratica, né, buscando manter a validade e a integridade do planeta Terra. Pensa comigo, a Terra tem vários elementos, recursos, né, naturais que são importantíssimos para a nossa vida. A Terra tem ecossistemas, biomas riquíssimos e várias dessas coisas são finitas. E se a gente usar de forma incorreta, de forma sem limites, esses elementos finitos, eles vão se esgotar, eles vão entrar no negativo. Então, agir com sustentabilidade nada mais é do que agir com consciência, agir com responsabilidade sobre esses elementos. Tá bom, agora que a gente já entendeu o que é sustentabilidade, eu tenho uma pergunta. Quando que surge essa questão ambiental, essa preocupação com o meio ambiente? Ela não existiu desde sempre, né? Então, para isso, a gente vai precisar voltar lá no século XVIII para entender um pouco sobre a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, as coisas eram feitas de forma muito manual, artesanal, a gente consumia produtos que eram produzidos localmente, não existia tudo isso que a gente vê hoje em dia de indústria, poluição. Os próprios carros surgiram no século XVIII, né? Então, antes ali desse século da Revolução Industrial, a poluição ela realmente não era uma questão, né? O meio ambiente existia, mas assim não existia uma preocupação. Então, o que mudou? O que a Revolução Industrial causou, né? Que fez com que a gente passasse a se preocupar com o meio ambiente? Pensem comigo. O que acontece? Com a Revolução Industrial, houve um aumento enorme na produção e no consumo de produtos, certo? E para atender a toda essa demanda, a gente precisa extrair mais da natureza. Então aí já temos a primeira questão. E também se produzindo, acaba que a gente polui mais o meio ambiente, né? A gente solta resíduos, a gente polui o ar. Então é uma série de fatores que começam com a Revolução Industrial que contribuem para uma questão ambiental. Tá, então acontece a Revolução Industrial, a gente começa a ter alguns problemas, algumas questões a serem levantadas, mas a preocupação mesmo ela vai surgir ali na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa da poluição por radiação causada pelos ataques nucleares, de bombas nucleares. Nessa década também acontece o desastre de Minamata. Minamata é uma cidade no sul do Japão onde uma indústria descartava mercúrio na Bahia. E nessa década de 1950 começaram a surgir as primeiras vítimas, né? O considerado o primeiro grande crime ambiental, e essa indústria foi a primeira indústria responsabilizada na justiça por um crime ambiental. Outro fator importante que marcou essa década foi o lançamento do livro A Primavera Silenciosa, da escritora Rachel Carson, em que ela fala sobre o uso agrícola de inseticidas químicos, né? Então foi a partir dessa década, né, de 1950, que as questões ambientais elas viram foco de pesquisas científicas, da literatura, e também as previsões catastróficas para o mundo e para a humanidade, né, se tornam populares. E aí essa questão ambiental ela vai se tornando globalmente discutida, um fenômeno. Então, nesse momento, né, a ONU decide se organizar em relação ao assunto e realiza a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano no ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Lá eles reuniram os líderes de grandes nações para discutir o agravamento das questões ambientais e também para criar políticas tanto ambientais, tanto em referentes ao modo de produção
que estava levando a isso tudo. Em resposta, a conferência gerou uma declaração com 19 princípios em prol do meio ambiente que se tornariam, né, a base para o movimento e para uma agenda ambiental que entraria em ação. Eu quero ler com vocês um trecho dessa declaração que eu acho muito importante para a gente entender como tudo se deu. Chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através de maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Outra parte. Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Esse é o parágrafo 6 da Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, lá de Estocolmo. Então, a partir daí, a gente começa a entender o quão grande o assunto se tornou. Líderes do mundo inteiro numa conferência discutindo políticas a serem colocadas em práticas em prol do meio ambiente. Isso foi uma revolução. E a partir daí, a pasta do meio ambiente da ONU continua se organizando e criando eventos. Um outro evento muito importante é a Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Nessa cúpula foi adotada a Agenda 2021, que era um planejamento em massa dos países com ações reais que eles tomariam nos próximos anos, cuidando da questão ambiental. Bom, nessa Agenda 21, os governos criaram um plano de ação para afastar o mundo desse caminho insustentável que ele estava seguindo. E a área dessas ações inclui pensar no desmatamento, na poluição atmosférica, em várias questões ambientais, mas o importante é que eles incluíram, questões sobre a pobreza e a dívida externa de países em desenvolvimento, que tem tudo a ver com esse modelo de crescimento econômico que os países estão adotando e que é insustentável para o meio ambiente. Outro passo muito importante que aconteceu em 1997 foi o Protocolo de Kyoto, que é um documento que visava que 37 países industrializados e a comunidade europeia colocassem em prática metas que diminuíssem a emissão de gases estufas na atmosfera. Isso é muito importante a gente saber. E a partir de então, diversos outros eventos foram organizados. Em 2002, a gente teve a Cúpula Rio+10 em Joanesburgo, na África do Sul. Em 2012, nós tivemos a Rio+20 aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Em 2015, houve um encontro em Nova York para se discutir a Agenda 2030, que eram novas metas a serem colocadas em prática visando a sustentabilidade do planeta Terra. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre o conceito de sustentabilidade, sobre o contexto histórico e sobre as políticas que vêm sendo tomadas, a gente precisa discutir uma coisa muito importante que é o consumo. Com o modo de produção industrial, o livre mercado, sistema de acumulação, individualismo, mídias sociais, propaganda, tudo isso, são fatores que levam a gente a consumir em massa. A gente é influenciado todos os dias a consumir novos e novos produtos. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que adora comprar. Eu vejo um produto que acabou de ser lançado, eu morro de vontade, eu vejo uma propaganda, eu vejo alguém usando, eu me sinto interesse naquele produto. E para a gente continuar consumindo, tem que produzir mais. E a gente também descarta mais produtos, Quanto mais produz, mais a gente consome, mais a gente descarta. E para essa produção, a gente tem que levar em consideração de que os recursos naturais eles vão sendo consumidos. Esse é um foco das questões ambientais atual. Nosso sistema econômico, ele leva a um desequilíbrio ambiental. A gente tem que lembrar que para produzir, a gente está explorando recursos naturais e com isso as plantas vão perdendo seu habitat natural, os animais vão entrando em extinção, o clima vai se desregulando, os desertos vão se expandindo, as geleiras vão derretendo e a gente fica como? A gente nunca é atingido por tudo isso? A gente é todos os dias. Basta você ligar seu jornal que você vai ver um desastre natural, você vai ver um país entrando em guerra por causa de recursos naturais, e assim vai. Então eu gostaria de finalizar essa aula com uma frase do Leandro Boff, um escritor. Ele diz, ele reflete que a Terra não precisa da gente. A Terra já existe bem antes do surgimento da humanidade, mas a gente depende dela para sobreviver. Então, que caminho que a gente está tomando? Então é isso, nós ficamos por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário as impressões de vocês, alguma dica, o que vocês acham que estão faltando, que pode melhorar. Compartilhem com seus amigos e na semana que vem nós retornamos com mais uma aula sobre questões ambientais. Tchau!